Muito bom, queridos, queridas, voltamos com mais uma aula falando ainda sobre Google Analytics na nossa certificação, o nosso review de conteúdo para certificações no programa Google Partners. Se você está querendo ser certificado dentro do programa da Google, tá aí a dica, né? Um dos cursos que você precisa fazer é esse curso do Google Analytics. E para isso a gente está revisando alguns conteúdos e dando algumas dicas para você passar na prova, tá bom? Vamos dar uma olhadinha o que a gente está analisando agora? Vem comigo na tela, a gente está exatamente nesse quesito aqui. Deixa eu só conectar aqui que deu... Desconectou aqui a minha tela, aqui. Então, beleza? Então, o que nós temos aqui? A gente está falando agora sobre filtros. A gente está nesse conteúdo, que é o conteúdo 11, se não me engano, a gente está falando sobre filtros. Nós temos aqui alguns vídeos falando de conteúdo, e não só filtros, mas também gerenciamento de domínios, né? Que é uma coisa bem interessante para a gente poder coletar dados de uma forma mais precisa. O primeiro ponto que foi abordado nessa lição foi algo conhecido como cross-domain, né? Tráfego através de múltiplos domínios. Então eu vou colocar uma situação aqui que pode acontecer se você tem um site, e esse site ele pode estar rodando nessa composição aqui. Ó. Então eu tenho o meu site, está aqui, ele tem um domínio, eu vou abrir aqui para você ver, observe que o domínio é robsonfelipe.com.br, mas ao escolher um dos cursos que eu tenho aqui, ó, por exemplo, eu vou pegar o curso de Google Analytics. E o curso de Google Analytics, quando eu clico nele, observa o que vai acontecer aqui em cima, tá? Vou clicar aqui, ó. Ele vai mudar e ó, mudou. Agora ele mudou a URL, ou seja, eu estou num outro domínio. Na verdade é o mesmo domínio ainda, mas é um subdomínio, né? Isso é conhecido como cross-domain. A gente pode usar isso e entender como um subdomínio ou como um domínio diferente, totalmente diferente. Em ambas as situações é preciso fazer com que o Google Analytics entenda de uma maneira correta como é que você faz essa composição de tráfego aqui, né? Então, o que você faz? Você vai no Google Analytics, dentro do Google Analytics você tem uma opção aqui, que é a opção dentro do seu fluxo de dados. Você vai selecionar o seu fluxo de dados, e aqui no fluxo de dados você pode vir aqui nele e selecionar a tag responsável por esse fluxo. E aqui você vai abrir uma opção que vai carregar para você, que é a opção de configuração de domínios. E aqui você vai adicionar o domínio para onde a pessoa, de onde a pessoa veio, para continuar uma conversa na cabeça da pessoa. Então você coloca uma condição aqui, você pode colocar o domínio corresponde a, e aí você faz a ligação desses dois domínios para que os dados continuem sendo coletados da forma correta, beleza? Então essa é uma maneira de você trabalhar um dos conteúdos que está sendo abordado aqui dentro. Tá bom? Outro conteúdo que está sendo abordado também é o tráfego interno. Como que você filtra um tráfego interno para você não poluir os dados que estão coletados no Analytics. Vamos supor que você tem uma empresa e essa empresa ela é grande, tem um setor de desenvolvimento. Então essa pessoa, essa equipe começa a acessar o seu site diariamente, muitas vezes durante o dia, para poder estar melhorando o site, poder estar atualizando o conteúdo, fazendo uma série de coisas no seu site. A questão é que toda vez que essas pessoas entram de computadores diferentes, o que acontece? O Google Analytics ele entende também como tráfego. Existe uma maneira de você eliminar esse tráfego interno, que não é tráfego de visitante, é tráfego de funcionários seus entrando no site. Você consegue eliminar através de uma lista de IP ou um range, né? Seria aí uma faixa de IP que você pode coletar e colocar, ou até mesmo uma máquina, um endereço de IP, né? Vamos supor que você tem só um funcionário e esse funcionário entra o dia inteiro no seu site. Você pode pegar o IP da máquina. Se você não sabe como é que você faz isso, basta ir no Google e digitar meu IP, vai aparecer o número lá. Quando esse número aparecer, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, no Analytics, ainda aqui em fluxo de dados, não, agora é diferente, agora não é no fluxo de dados mais, agora é em administrador. Você vai vir aqui no Analytics, no seu administrador, e tem uma opção aqui que é filtro de dados. Você pode vir aqui em criar um filtro, vai selecionar o tráfego interno, e aqui em tráfego interno você vai colocar uma sequência aqui, por exemplo, 120, 121, 121, 45. Inventei um número aqui. Vamos supor que isso aqui fosse o IP da minha máquina, né? Ou a IP da máquina do seu funcionário. Você vai colocar um dado aqui e depois você vai
colocar aqui em criar. Aqui para mim ele não está habilitando porque eu tenho que colocar um número válido, tá? Eu não vou colocar um número válido para não expor o número da minha máquina, né? Do meu IP, do meu computador. Mas você entendeu? Você vai pegar um número que vai aparecer lá no site que você vai buscar, né? Qual é o meu IP? Vai aparecer o número, você vai colar aqui e pronto, dá um salvar e você tem um tráfego totalmente criado aqui para poder estar fazendo essas regras aqui para que outros tráfegos de máquinas dos seus funcionários não poluam os resultados que estão sendo coletados dentro do Analytics. Tá bom? E agora chegou o momento, senhoras e senhores, de a gente responder mais uma pergunta. Aliás, a pergunta que a gente vai responder agora... A pergunta que a gente vai responder agora tem a ver exatamente com isso que a gente estava discutindo neste exato momento. Que é o quê? A parte de tráfego interno. Ó. Então, qual das opções a seguir permite definir um intervalo de IP a serem excluídos dos seus dados? Então, qual dessas opções? Seria filtro de dados de tráfego do desenvolvedor, filtro de dados de tráfego interno, medição de vários domínios ou listar referências indesejadas? A resposta é filtro de dados de tráfego interno, ok? Vamos ver se eu acertei. Atenção. Boa. Resposta correta. Eu já posso seguir para a nossa próxima aula, que é o que a gente vai estar vendo no próximo vídeo, tá bom? Então a gente finaliza essa aula aqui falando sobre regras e filtros para poder coletar dados com mais qualidade, para manter os seus dados sempre limpos, não poluídos, para suas análises futuras, tá bom? Então beleza, se você gostou dessa aula, já fica a dica aí para você estar entrando em contato com a gente aí. Se você é meu aluno, já pode correr para a próxima aula. Se você não é meu aluno ainda, aguarde o próximo vídeo. Se você não aguenta esperar, link na descrição para você se tornar um aluno também e já fazer todo o curso aí sem precisar esperar, tá bom? Te vejo na próxima lição, na próxima aula. Até lá!